A paz do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o próprio Deus e se apresentou a nós como Filho de Deus, que hoje é o Espírito que dá vida porque ele experimentou a morte e a ressurreição, e está em todo lugar e está dentro do teu espírito se você já o invocou, se você já o chamou para dentro de si. Se você ainda não o fez, você pode fazê-lo agora comigo. Invoque ele. Ó Senhor Jesus, entra no meu espírito. A paz dele entrará junto com ele, porque ele é a paz. Amém. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Esther, capítulo 2. Já vimos no capítulo 1 que a rainha Vasti, a esposa do rei Assuero, se negou a vir na festa que ele deu aos seus príncipes, aqueles que governavam no seu reino. E que por causa disso ela perdeu a sua coroa. E agora nós estamos vendo a sequência desse episódio. Esther 2:1. Passadas essas coisas e apaziguada já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então o rei Assuero disse, agora vamos colocar em prática, vamos escolher quem é que vai ser a rainha no lugar da Vasti que foi deposta. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhe seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Então estamos vendo aqui a Miss Assuero. Todas as moças que estavam debaixo do governo do rei Assuero tiveram a oportunidade de participar desse concurso. A Miss Assuero, quem seria escolhida no lugar de Vasti. E todas as que foram passando nas etapas foram trazidas aqui na etapa final para a cidadela de Suzã. Então havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Quem era o Mardoqueu? Era o tio de Esther, porque Esther havia ficado órfã de pai e mãe. Provavelmente por causa do exílio da Babilônia por meio de Nabucodonosor ou do rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Mas aquele era benjamita, então isso mostra que ele era do reino do sul, que ele era do reino de Judá. Então, alguns, ou muitos, foram mortos quando Nabucodonosor veio tomar Israel. E muitos foram levados cativos para a Babilônia. E muitos fugiram. E alguns fugiram para a cidadela de Suzã, onde o rei era o Assuero. E esse Mardoqueu, benjamita, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Então, o Mardoqueu era o pai adotivo de Hadassa, que passou a se chamar Esther. Porque não tinha pai nem mãe, era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então Mardoqueu orientou para que Esther também fosse se candidatar a Miss Assuero, aquela que poderia ficar no lugar da rainha Vasti. E a moça pareceu bem formosa aos olhos de Hegai, o eunuco, olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apresentou.
apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, que é a Hadassa, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Quem a orientou assim? Mordecai. Não diga que você é uma fugitiva, uma escrava. Fique em silêncio. Porquanto Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucedia. Então, um pai amoroso e cuidadoso que se preocupava com a sua filha. Deus também é assim, ele se preocupa conosco. E hoje ele quer que nós também passemos por esses enfeites, por esses ungüentos. Porque logo todos nós que somos o povo de Deus, a igreja, a noiva, vamos nos casar com o noivo e nós precisamos estar prontos. E Mardoqueu, ele era como o apóstolo Paulo, que cuidava da igreja, que cuidava de Hadassa. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. Então, as candidatas aqui ganhavam muitos presentes. Aquilo que elas queriam, elas ganhavam de presentes. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Tornava mais o rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Então o rei, ele era o juiz que estava aqui para escolher quem seria a rainha no lugar de Vasti. E agora chegou a vez da Miss Hadassa, Ester, se apresentar diante do rei. Uma fugitiva, escrava naquele país, não tinha pai, não tinha mãe, e o seu tio a cuidava como pai. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai. Então Hegai sabia o que ela podia ou não pedir, o que ia agradar ou não ao rei, e ela fez segundo as palavras que lhe foi dita. Guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levado Ester ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Acabou o concurso. Hadassa foi escolhida. Que maravilha! Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, os seus servos, para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Lembra da festa que a Vasti não queria participar? O rei fez outra festa para apresentar Ester. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Então nem o rei sabia que o tio era o pai e estava ali na porta do palácio observando todas as coisas. Ester, porém, não declarava sua parentela. Versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Ester. E Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca,
Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Olha aí. Mardoqueu, tio de Hadassa, de Ester, pai de criação, ficava na porta do palácio, ficou sabendo do golpe desses dois eunucos, queria matar Assuero, e ele avisou Ester: olha, estão querendo matar seu marido, explica para ele. E Assuero, rei, marido de Ester, verificou, e era verdade, e aqueles dois eunucos foram mortos. E se registrou no livro das crônicas. Tudo que nós fazemos está sendo registrado por Deus. O livro da vida é o livro onde se escreve o nome daqueles que são salvos, daqueles que recebem Jesus no seu interior e se tornam a Ester, a princesa que Deus vai preparar para o seu casamento, a igreja. Mas na palavra também é dito que tem outros livros, um memorial diante do Senhor. E aqui, parecido com esse memorial, foi escrito aquilo que Mordecai fez em favor do rei. E agora aqui Mordecai está em silêncio, não foi honrado, não ganhou nenhum presente, mas ficou registrado aquilo que ele fez. Tudo que se planta se colhe, de bem e de mal. E lá na frente nós vamos ver que Deus honrou Mordecai, porque Deus queria honrar não a Ester, mas queria honrar também Mordecai, que cuidou de Ester. Hoje Deus também quer honrar aqueles que cuidam da igreja, como o apóstolo Paulo, assim foi Mardoqueu. Cuidou da Ester, preparou ela, guardou ela como uma virgem pura, o seu marido. E hoje nós também temos que ser os Mardoqueus, ser aqueles que cuidam da igreja, que cuidam do povo de Deus, que alimentam o povo de Deus, que ensinam a palavra do povo de Deus, para que sejamos escolhidos por Deus como vencedores para reinar, para sermos arrebatados e reinarmos com Cristo no lugar de Satanás. Vamos falar isso com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, te adoramos por Mardoqueu, aquele que cuidou de Hadassa, que ensinou Hadassa a andar nos caminhos do Senhor e que libertou o povo de Israel da morte. Ajuda-nos, Senhor, sermos esses Mardoqueus de hoje. Nós queremos, Senhor, aprender, sermos a Ester, submissa a Mardoqueu, e também queremos, Senhor, ser os Mardoqueus, aqueles que ensinam a palavra de Deus para o seu povo, para a sua noiva. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesse caminho. Nos abençoa nesse dia no teu glorioso nome. Amém. Que Deus te abençoe. A Vasti foi deposta. Todos os desobedientes serão depostos por Deus. Serão deixados para a grande tribulação. Aqueles que fazem parte da igreja e são desobedientes. Aqueles que são rebeldes ao Senhor, que não têm a vida de Deus, também passarão pela grande tribulação. E Deus tem um julgamento preparado. Como vai ser a nossa situação? A de Vasti, desobediente, ou da Ester, obediente? Que o Senhor possa nos dar graça e luz na sua palavra. Amém.